Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. A Secretaria-Geral da Presidência da República é o ministério responsável por dar suporte ao presidente da República e cuida também de questões administrativas, atuando como uma espécie de prefeitura do Palácio Planalto. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Ele é um dos auxiliares mais próximos do presidente Jair Bolsonaro e também já passou por outros dois importantes cargos, Secretaria de Governo e a Casa Civil. Seja muito bem-vindo, ministro Ramos. Tiago, inicialmente eu queria registrar a satisfação pessoal e profissional de estar aqui na Rede Record, uma empresa de comunicação de respeito, de credibilidade. Então eu me sinto muito feliz de poder estar aqui conversando com você sobre assuntos diversos de interesse do Brasil e do nosso governo. Bom, vamos começar falando sobre a atual crise entre o governo e o judiciário. Por que chegou a esse ponto em que o diálogo está tão difícil? Tiago, eu não chamaria de crise, né? A democracia, o nosso regime democrático, ele, por sua natureza, ele é ruidoso. Ele permite divergências de opinião, né? Ele permite que exista o debate. É por isso que é um regime que a gente tem que defender, diferente de regimes totalitários. Então, existem manifestações, muitas das vezes, de ambos os lados, ou que são, às vezes, mal interpretadas. Eu sempre gosto de pontuar, o presidente da República, ele foi eleito com quase 58 milhões de votos, é um ente político que tem a credibilidade para pronunciar, falar sobre vários assuntos. Eu sou de uma época, vou fazer 66 anos, que, por exemplo, ministro de Corte de Justiça se pronunciava nos autos. Então, quando existem manifestações sobre assuntos que estão fora da área de responsabilidade dos ministros, acaba gerando algum desacerto, algum ruído. Eu não diria como crise. Hoje mesmo, eu acompanhando uma entrevista lá do Procurador-Geral da República, ele falou que as tensões são normais da democracia. E eu encaro dessa forma. Observando a resposta do senhor, então o senhor acha que os juízes precisam comentar menos as decisões e atuar mais nos processos? Eu acho que uma declaração, porque, como eu falei, o presidente foi eleito, então ele pode se pronunciar sobre algum assunto, porque ele tem a credibilidade do voto. O ministro, normalmente, ele foi eleito para tratar de assuntos exclusivos, né, de processo ao qual eles são responsáveis. E aí se criou, de um tempo recente, opinarem sobre vários assuntos. Aí, seja aqui, seja fora, acaba gerando ruído. É o que eu acredito. A gente tem uma outra situação hoje que é com relação às Forças Armadas. As Forças Armadas foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer parte de uma comissão de transparência das eleições. As Forças Armadas fizeram uma série de sugestões para o processo eleitoral e essas sugestões podem ou não ser acatadas pela Justiça Eleitoral. Se essas sugestões não forem acatadas, como que fica a situação na opinião do senhor? Não, primeiro ponto, para deixar bem claro, que tem surgido algumas polêmicas, as Forças Armadas foram convidadas pelo ministro Barroso para participarem de uma comissão de transparência do processo eleitoral. Então, fruto desse convite, foram escolhidos pessoas qualificadas, você sabe que nós temos no Exército Instituto Militar de Engenharia, na Força Aérea Instituto Tecnológico da Aeronáutica, na Marinha também, são pessoas com curso aqui no Brasil e no exterior, que foram lá voluntariamente para levantar, né, algum aperfeiçoamento que tenha que ser feito no processo. E até agora eu acredito que esse diálogo está se mantendo. Não acredito que vá haver alguma divergência muito forte. O senhor acha que é importante, então, haver essa implementação das sugestões, pelo menos de uma parte delas, para que a situação fique mais tranquila, ou se a Justiça Eleitoral descartar todas as sugestões, por exemplo? Tiago, veja bem, as pessoas que estão lá têm qualificação para levantar, para contribuir, dialogar, e eu acredito, né, sempre acreditei no diálogo, que isso aí possa dar a possibilidade de se aceitar, de se conversar, de algum aperfeiçoamento que possa ser feito. Bom, uma outra situação envolvendo a questão ainda com o judiciário é que o senhor e o presidente Jair Bolsonaro foram incluídos numa investigação sobre uma suposta organização criminosa para desacreditar o sistema eleitoral. Isso por conta da live do ano passado. Sim. O senhor organizou essa live, como que o senhor recebeu esse pedido para ser incluído nessa investigação?
Tiago, eu, quando estava me preparando para vir aqui, eu tinha certeza que você faria essa pergunta. O que eu posso dizer é o seguinte: existe um inquérito sigiloso. Eu fui ouvido pela delegada encarregada desse inquérito, né? Então, o que eu posso atualmente, vou dizer, sem querer cometer nenhuma falha, eu dei todas as informações, falei a verdade com relação a essa live ou a participação e tenho a consciência tranquila que nem eu, nem o presidente cometemos nenhuma ilegalidade. E ao final do inquérito, quando se tornar público, será dado o resultado que eu estou dizendo, que não foi feito nenhuma irregularidade. Para terminar esse assunto, o governo tem algum interesse de atacar o sistema eleitoral? Não, o governo que tem, o presidente tem se manifestado e outros ministros, né, nós queremos que, como o presidente diz, as urnas sejam transparentes, a eleição, o processo eleitoral seja o mais fidedigno possível, que a população faça se representar pelo voto. É o que o presidente tem falado. Ele tem dito que o processo eleitoral é importante para a democracia. De acordo com a agência de notícias Reuters, um membro do governo americano, em uma reunião, teria dito ao senhor para que o governo brasileiro parasse de atacar o sistema eleitoral. Isso aconteceu? Tiago, você me permite até, eu fiquei extremamente surpreso, porque eu estava no jantar, na residência do embaixador Todd Chapman. Foi um jantar agradável. Jean Heleno estava presente, né, o próprio embaixador, o diretor da CIA, e não foi falado absolutamente nada. Até o presidente já comentou. Seria de um amadorismo, assim, de uma falta de ética, num jantar, numa casa do embaixador, o diretor da CIA passar algum recado para o governo brasileiro. Isso não aconteceu. E seria uma interferência também. Exatamente, né? Mas eu até digo que faltou até, vamos dizer, quem levantou isso aí foi a agência Reuters, né? Isso. Não sei, o que eu fiz uma pergunta para algumas pessoas próximas a mim. Por que só agora isso foi levantado? A pergunta, se isso foi ano passado, foi julho, né, de 21. Isso, foi no ano Aí passado. agora, alguém, em princípio, deve ser do lado americano, porque do Brasil não foi a Reuters, levanta que nessa reunião, eu respondo com a seguinte pergunta: quem teria interesse em esse assunto ser levantado agora? E como que está a relação com o governo americano, principalmente depois da entrada do atual presidente, Joe Biden? Está normal. O Brasil tem uma relação histórica com os Estados Unidos, né? Eu sempre disse, eu servi 47 anos no Exército Brasileiro. O americano tem um respeito muito grande. Nós fomos o único país da América Latina que verteu sangue, vamos dizer assim, com os soldados americanos nos campos de batalha da Itália contra o nazifascismo. Então, eles têm um respeito muito grande. Posteriormente, na República Dominicana, em 66, nós participamos. E no Haiti, né, durante a nossa missão lá, teve o terremoto. Era o general Floriano Peixoto, hoje diretor dos Correios. Logo em seguida, chegou lá uma divisão americana que deixou a comando, praticamente, do general brasileiro. Então, a nossa relação é uma relação histórica, fraterna, sem nenhum problema. Bom, vamos falar um pouquinho de eleições. A gente tem a expectativa de que o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, seja o candidato a vice-presidente na chapa do presidente Jair Bolsonaro, que vai disputar a reeleição. O próprio presidente já disse que está 90% certo, que será o general Braga Neto. Como que o senhor vê essa possível candidatura de um militar, né, de um general, como vice do presidente? Tiago, veja bem, o presidente ainda não anunciou formalmente, oficialmente. Já o Braga Neto eu conheço há bastante tempo, é uma pessoa extremamente qualificada, de confiança do presidente, foi interventor no estado do Rio de Janeiro, então ele é uma pessoa que tem credibilidade, né, pelo trabalho que fez à frente da Casa Civil e do Ministério da Defesa. Se confirmar o nome dele, se isso realmente acontecer, eu acho que ganha o país, né? Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Vamos continuar falando de eleições. Na sua visão, polarização total nessas eleições deste ano, sem possibilidade mesmo de uma terceira via, como Tiago, a gente está vendo? olha só, com relação às eleições, eu queria pontuar, é importante, né, o nosso telespectador, porque às vezes faltam as informações. O Brasil, antes da eleição do presidente, vou falar antes, de 2018, se falou tanto em pandemia, né, do Covid, o Brasil vivia uma epidemia de corrupção, de falta de valores, né, malversação do dinheiro público. Então, o país estava sofrendo cerca de 14 anos com essa doença. O presidente Bolsonaro foi a cura que o povo brasileiro escolheu. Ele assumiu a presidência
e fazendo assim, sem uma defesa muito forte, o que ele vem enfrentando, vamos colocar na pessoa do presidente. Ele assumiu o governo, nós tivemos Brumadinho. Uma tragédia em Minas Gerais, perda de vidas humanas. A parte econômica, o estado de Minas Gerais é muito calcado, a parte da economia sobre a mineração. Então, atrapalhou o estado, atrapalhou o Brasil. E, em seguida, depois da Brumadinho, nós tivemos lá o óleo nas praias. Depois do óleo nas praias veio a pandemia do Covid, que ninguém sabia o que era. E aí, o que ele tem dito lá de trás, e hoje está se comprovando a verdade. Ele dizia, temos que cuidar das vidas, temos que combater o vírus, mas nós temos também que manter a economia funcionando. E, para isso, ele se preocupou com os invisíveis. Eu gosto sempre de dizer, porque às vezes as pessoas não reconhecem. Como é que os 38 milhões de invisíveis, quase 60 e poucos milhões de famílias, iriam viver? O cara vendia churrasquinho na esquina e de noite é o que ele tinha para comprar o seu alimento. O que o presidente fez? Rapidamente, por questão de um mês, ele criou o auxílio emergencial, né? R$600 por família, ou às vezes até mais. Com isso, só para ter um número assim que é absurdo, o nosso telespectador com certeza não vai conseguir mensurar. Foram destinados para esse período do combate 665 bilhões, não é bilhões de reais. Além desse dinheiro que foi para vacina, para medicamentos, para insumos, respiradores. Por falar em vacina, não há um braço de brasileiro ou brasileira que não tenha sido vacinado com a vacina comprada pelo governo. Outra coisa que o presidente viu junto com o ministro Guedes, como houve o Fique em Casa, né, que foi um erro, a economia dos estados caiu, a atividade econômica. O presidente enviou cerca de 75 bilhões para estados e municípios compensar a perda de arrecadação. E outro, dívidas que os estados e municípios tinham com o governo na faixa de 20 bilhões, ele não cobrou. Então, olha só, Tiago, tudo isso eu estou dizendo pelo seguinte, na hora da eleição esse ano, a população tem que saber disso. Ela tem que ter esses dados, porque o presidente, ele não se preocupou. Mas isso não é papel do governo, do presidente, fazer essa comunicação? Mas isso, com todo respeito, são vocês da imprensa. Eu posso dizer até porque a Record tem divulgado muitas ações do governo. Não adianta a gente ter uma ótima Secretaria de Comunicação, ela procura fazer o papel dela, mas os órgãos de imprensa, e eu posso dizer, porque eu estou na Record, né, a Record divulga, mostra, até vejo as matérias que você faz, mas as outras emissoras, em particular a TV, né, que se diz aqui monopoliza as comunicações, não passa nada. Então isso fica difícil passar. A obrigação nossa do governo, sem nenhuma intenção, seja propaganda, é divulgar isso para a população. A verdade é o seguinte, se o presidente, por exemplo, empresa, eu tenho um genro que é empresário. As empresas, se não tivesse criado o BEM, que é o programa que permitiu manter os funcionários, foram 10 milhões de empregos que foram salvos, Tiago. 10 milhões de famílias. Redução da jornada de trabalho. Exatamente. E, isso aí foi o que o presidente fez. Então, ele se preocupou o tempo todo em atender a população. O detalhe, importantíssimo, esse dinheiro que eu falei que foi mandado para os estados e municípios, ele não, esse estado aqui é do PT, esse aqui é do PSD, esse aqui é do PSL. Ele, indistintamente, ele mandou para todo mundo. A grandeza do presidente, não é porque eu sou ministro, eu sou amigo dele, ele tem essa grandeza, isso tem que ser reconhecido. Então, como você me perguntou da eleição, eu acho importante que a população escolha sabendo quem fez no governo, o que o presidente Bolsonaro fez, que eu sempre digo, nós estamos 3 anos de governo. Me diga o período de tranquilidade que ele teve. É pandemia, é Covid, agora é a guerra da Ucrânia. Então o senhor acha que o presidente Bolsonaro precisa, para derrotar o PT, voltar a lembrar os casos de corrupção? Porque a discussão hoje é principalmente sobre inflação, né? O preço dos combustíveis. Sim, não. A corrupção é um dado. Muito bem lembrado, a inflação que as pessoas hoje falam, a inflação é mundial, Tiago. Quem tem amigos, eu tenho amigos nos Estados Unidos, o americano ele está desbaratado, ele está com a inflação nos Estados Unidos que há 41 anos não tem, que é 8,5% ao mês. O americano, eu tenho até parentes que moram lá, não tinha inflação, lá é zero. Mas as pessoas aqui ainda não sabem Mas isso tem que ser divulgado. Você vê na Europa, como é que está a inflação na Europa? 7,5%. O pessoal fala da gasolina no Brasil. É lógico que são economias diferentes. A gasolina na Europa está uma média de R$15 o litro. A inflação é mundial. Não, mas o presidente tem falado.
O presidente tem falado, isso tem que ser batido, eu agradeço a oportunidade. A inflação, ela não é no Brasil, a inflação é mundial. É uma crise, foi fruto da pandemia. E detalhe, o Brasil está melhor que muitos outros países, como o Guedes fala, pela liderança do presidente, que manteve a postura dele, de manter a economia viva, de aplicar o auxílio emergencial, que foi o que salvou muita gente carente. E como que é possível, através do próprio governo, se comunicar com as classes mais baixas, né? Que tem um poder aquisitivo menor e um acesso menor à informação, para dar essa explicação? O presidente tem a live, que ele fala toda quinta-feira, ele fala diretamente com o povo. Eu vou nas viagens, hoje eu não fui porque estava prevista essa entrevista. É uma coisa que me impressiona muito, eu até brinco, da época que parece um frenesi, as pessoas o recebem. Nós fomos semana passada, Tiago, eu estava com ele em Campos do Jordão, estava frio, chegamos lá de helicóptero, acho que era 7 horas da noite, a cidade parou, a cidade literalmente parou, multidão na rua, e ele fala com as pessoas. O presidente, até o general Heleno, sofre um pouco, né, pela segurança dele, que é o chefe de Estado. Ele já foi alvo de um atentado, né, e corre esse risco. Mas ele literalmente se joga no povo e ele fala. Tem um cercadinho que falam, né, mas as pessoas fazem a pergunta e ele vai divulgando. Ele tem uma rede com quase 1 milhão de seguidores. E nossa obrigação como ministro, como eu estou fazendo agora, e é uma oportunidade de ouro, eu aproveito para agradecer a você e a Record, falar para as pessoas, que as pessoas não sabem. Você vê o que eu falei, tem 10 milhões de empregos foram salvos pelo bem, pô. Ministro, e como que o presidente pretende reverter esse cenário que está sendo mostrado nas pesquisas eleitorais, de que o ex-presidente Lula é o favorito? Como que ele pode reverter essa situação? Tiago, a partir do momento que ele consiga, né, que a população tome conhecimento de algumas entregas que o governo fez, como, por exemplo, o FIES, os jovens estudantes que estavam com dívida, por exemplo, um filho de um porteiro que eu conheço, era 50 mil reais, 92% abateu, 4 mil vai pagar em várias parcelas. A Carteira Nacional de Habilitação, que a cada 5 anos tinha que renovar, agora é 10 anos, ajuda o taxista, motorista de Uber, né? Com relação à população que vive, né, da terra, né, que antigamente era massa de manobra dos movimentos sociais, o presidente distribuiu 350 mil títulos, mais do que o governo do FHC, do Lula e da Dilma, para a população. Né? Com relação também a esse homem do campo, ele autorizou o porte de arma, né, para poder que a pessoa se defenda. Então tem vários, o Pix é uma coisa que a gente paga aí, barbeiro, cabeleireiro, todo mundo usa o Pix, também foi uma criação do governo. Então são várias entregas, né, que com certeza a população, vendo o resultado do que o governo vem fazendo, ela vai chegar à conclusão que é uma boa opção para que prossiga mudando, transformando o Brasil, que é o que o governo do presidente Bolsonaro tem feito. Ministro, e para encerrar o primeiro bloco, eu gostaria de falar sobre uma portaria do governo federal do ano passado que permitiu o acúmulo de aposentadorias e salários, né, acima do teto constitucional. Para explicar para quem está em casa como que funcionava e como que funciona hoje. Por exemplo, o ministro tem um salário dele como ministro general, e o salário da aposentadoria, né, da reserva, general do Exército. Antes, as duas remunerações eram somadas e havia o abate-teto. O teto hoje do funcionalismo do Executivo 39, é o salário dos ministros do Supremo, em torno de R$40 mil. E aí houve essa portaria que permitiu a análise separada dos salários e também da aposentadoria. Só há o abate-teto quando uma das remunerações passa do teto constitucional. Criou alguma saia justa essa portaria do governo para o senhor? Não, Tiago, veja bem, a AGU fez um estudo, verificou que tanto o judiciário como o legislativo havia essa separação, se eram de fontes diferentes. E o executivo não, como você bem colocou, somava-se, passava o teto, havia uma redução. Então a AGU fez esse estudo, gostaria de destacar que tanto os servidores civis, são muitos, do executivo, como militares, receberam, então, a partir dessa portaria, a possibilidade de receber o salário diferente. Em resumo, permitiu aos aposentados. Uma isonomia para os aposentados civis e militares. E criou uma saia justa? Não, eu gostaria de dizer, eu, por exemplo, quando eu recebi o convite, eu estava em São Paulo, comandando, realizando um sonho que qualquer militar de chegar a general de exército. Eu vim para o governo e em nenhum momento pensei em salário. Não pensei quanto é que eu ia receber. Vim para um projeto pelo país, que sempre
a servidão, para mim, o verbo servir, e eu vim sem me preocupar com isso. Posteriormente, foi levantado esse assunto pela AGU, que inclusive atingia todo mundo. Eu quero destacar, tem muito mais servidores civis que militares. Só saiu com relação aos militares, porque faz parte, né? É sempre o destaque dos generais. Mas tiveram muitos servidores civis que são aposentados e passaram a ganhar separado do teto. Para a gente encerrar rapidamente o primeiro bloco, o senhor conhece o presidente desde 73, né? Vocês Sim. praticamente serviram juntos Sim. ali o Exército. O senhor esperava já no início do governo ser ministro? Não. Eu confesso que tenho uma relação antiga com ele. Em 2018, em São Paulo, estava, não na campanha, estava na torcida, e fiquei na expectativa quando eu saísse do Exército, que seria ano passado, em dezembro de 21. Aí, com 6 meses de governo, houve a exoneração do general Santos Cruz, e ele, assim, rapidamente, não perguntou, não conversou, me encontrou no aeroporto e sabe que eu responderia o que eu tinha que responder. Estou pronto para servir ao Brasil e vim para Brasília. Tá certo. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre a alta no preço dos combustíveis. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos. Vamos falar agora sobre a alta dos combustíveis. A gente tocou nesse assunto rapidamente no primeiro bloco. Eu gostaria de falar principalmente sobre uma medida que saiu nesta terça-feira do governo, que autorizou uma mudança na tabela do frete, né? Essa tabela do preço mínimo do frete, ela era reajustada quando o diesel tinha um aumento de 10%. Sim. E agora, de acordo com essa portaria, a alteração nessa tabela vai ocorrer sempre que houver um reajuste do diesel de 5%. Por que o governo decidiu tomar essa medida? Bom, Tiago, está público aí, o presidente tem ficado muito incomodado, né? Porque da parte dele, ele zerou no diesel os impostos federais, né? O da gasolina é o mesmo desde o início do governo. E tem essa polêmica, não vou dizer guerra, com relação ao ICMS, que alguns estados cobram de 25% a 28%. Nós tivemos agora, semana passada, uma liminar favorável do ministro André Mendonça para unificar. Então, o presidente tem a consciência da importância que o problema do combustível impacta diretamente, principalmente na economia com relação aos caminhoneiros. Eu estava lá em São Paulo em 2018, quando houve a greve dos caminhoneiros, parou o país. Então, essa portaria de hoje visa a dar uma atenuada para os caminhoneiros, que é um segmento, aproveito de público, de fazer um reconhecimento que eles carregam, né, diariamente todos os bens que nós consumimos, e nós sentimos essa importância com a greve em 2018. Então, é uma parcela da economia brasileira que o presidente tem uma atenção para nos dizer um carinho muito grande. E a gente tem visto também os reajustes por parte da Petrobras, os reajustes constantes, né? Acompanhando o preço internacional do petróleo. E o presidente Jair Bolsonaro tem dito que a margem de lucro da Petrobras está muito alta, em cerca de 30%. É verdade. E as outras empresas, isso, 15%. O governo está pressionando a Petrobras a reduzir essa margem? Veja bem, o presidente, ele, como o ministro Guedes, ele é defensor da liberdade econômica, né? Ele é liberal, principalmente o Guedes. Mas a nossa preocupação nesse momento, com a crise que nós estamos vivendo da parte aí do combustível, é de alguma maneira, e ele falou isso numa live, tem falado, buscar uma saída, sem uma interferência na Petrobras, que a gente possa atenuar um pouco. Porque o preço do combustível, principalmente do diesel, ele impacta no valor dos alimentos. E aí, como você disse, nós temos uma inflação. Então, o presidente ele está lutando muito para buscar uma saída. Conta aqui um bastidor para a gente. Lá no Palácio Planalto, estão se falando muito em novas trocas no comando da Petrobras? Não, olha, eu sempre, quando me perguntam, até foi o meu caso no início da entrevista, o presidente ele tem a prerrogativa de nomear e exonerar. Qualquer um de nós, eu me incluo, nós temos que estar preparados para amanhã, por decisão do presidente, ele pediu o cargo. Então, se é prerrogativa dele e ele tem essa autoridade, aí é decisão dele. Já que o senhor tocou nesse assunto, como que foi para o senhor essa movimentação sua dentro do governo? O senhor estava na Secretaria de Governo, foi para a Casa Civil e agora na Secretaria-Geral da Presidência da República. Como que foi para o senhor essas mudanças de função? Na Secretaria de Governo, o presidente, até por uma relação que a gente tem de confiança, me orgulho muito por causa disso, ele tinha uma preocupação que eu estava, vamos dizer assim, não vou dizer cansado, porque a Secretaria de Governo,
como você bem acompanha, ela é muito intenso o trabalho. É diuturno. O parlamentar está sempre lhe procurando, tem as votações, é sábado, é domingo, e você está girando. E o presidente vira e mexe e fala: Ramos, está bem? Como é que você está? Tá. Vamos. Pô, de repente posso te mexer. Eu falei: presidente, até no final do ano, em 20, né? Ele comentou comigo, até falei assim: presidente, se eu tiver ideia, eu cumpro ordem, né, no bom sentido, mas vamos trabalhar agora, deixa ter a eleição da Câmara e a eleição do Senado. Se o senhor quiser mudar... E aí ele tomou a decisão, me colocou na Casa Civil, foi uma mudança ali, todo mundo sabe, mudou o ministro da Defesa, o das Relações Exteriores e da AGU. Ele me colocou na Casa Civil, né? Eu tive a oportunidade por 4 meses ficar ali, mas ele viu a necessidade, né, para um trabalho mais com interlocução, principalmente com o Senado, e trouxe o ministro Ciro Nogueira, que é uma pessoa diferenciada. Gosto muito dele, ele é realmente muito capaz. E o presidente me manteve próximo a ele, né? O pessoal fala ministro palaciano. Mas eu estou ali, como eu disse, para servir ao país, para contribuir com o que o presidente precisar de mim. Para encerrar, uma única frase, que nosso tempo já acabou. Num eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, o senhor quer continuar no governo? Isso é uma decisão do presidente. Obrigado, ministro Ramos. Muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, ministro, pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado você pela audiência. A gente fica por aqui. Até uma próxima.